verdade, a finalidade da viagem para a Índia foi para treinamento. Eu tinha que treinar uma equipe para trabalhar com projetos de sistemas elétricos. Então, já existia uma equipe que tinha ido anteriormente para lá, para fazer treinamento não somente dessa área, mas quando eu fui convidado, foi exatamente para ter um foco nos projetos elétricos. Então, eu tive que, nesse tempo que eu passei lá, que foi o tempo de 1 ano, eu tive que contratar pessoas e treiná-las para que pudessem desempenhar sozinhas as suas funções. Então, funções de projeto elétrico, funções de atendimento a clientes, atendimento a fornecedores, então todo um jogo aí com a questão de engenharia. Essa oportunidade surgiu da metade para o final de 2009, com a vinda das outras pessoas que estavam lá para o Brasil, teve que ir uma nova equipe. E eu fui convidado pelo meu gestor, então, para poder participar como é que eu vou dizer, quase que uma aventura fora do Brasil. Quanto tempo você passou lá, Daniel? Passei 1 ano na Índia. Inicialmente, a maior dificuldade que eu tive foi em questão da língua. Porque por mais que eu me comunicasse com eles em inglês, e a grande maioria da população fala inglês, até por uma questão de cultura, ter sido colonizado pelo povo inglês, então muita gente fala inglês, porém é uma dicção totalmente diferente, é um sotaque totalmente diferente, então até pegar o sotaque deles, entender o que eles estavam falando, como eles falavam, as gírias, então foi bastante difícil essa questão da língua. E também questão de algumas questões culturais, questão principalmente de alimentação foi bastante difícil, porque o pessoal não se alimenta de carne de gado, então aqui no sul a gente tem costume de comer churrasco todo final de semana, então no início foi bem difícil de se acostumar com isso. Até hoje eu reduzi a minha quantidade de carne que eu como por dia, foi exatamente por isso, eu acabei me acostumando um pouco nesse meio tempo a comer menos carne de gado. Então, eu acostumei a comer carne de frango, carne de búfalo e muito abacaxi. Bom, referente à experiência, então, foram muitas experiências, tanto quanto a lugares que eu conheci, como também casamentos. Então, eu participei de 2 casamentos, e a gente pode perceber que eles gostam de convidar muita gente. É muita gente que eles convidam, o pessoal chega em caminhões, chega todo mundo normalmente com cores claras, cores brancas, e casamento é muito pomposo, assim, todo mundo, a mulher muito bem vestida com roupas muito coloridas, o homem também, e depois sempre tem alguma comida, alguma coisa, especialidade deles. E uma dessas experiências, desse casamento, foi realmente a primeira vez que eu comi com a mão, como eles também fazem. Eles não utilizam talheres, então eu tive que ir lá pegar o arroz com a mão e botar na boca. Então foram algumas experiências diferentes, foi bem marcante. Algumas viagens também, por exemplo, uma vez que eu fui para algumas cascatas chamado Gokak Falls, um lugar muito bonito, era uma antiga represa, uma hidrelétrica. Então tem muitas cachoeiras lá, tem algumas quedas d'água e é um lugar muito bonito. E dentro dessa experiência, uma hora entrei no rio para nadar um pouco, e quando eu vi, entrou uma manada de búfalos junto no rio. Então foi uma experiência assim que no início deu um pouco de medo, mas depois deu para ver que eram mansos, então não fizeram nada, continuei nadando lá no meio. E referente a também praia, eu acabei visitando algumas praias lá, deu para ver uma outra Índia diferente nessa parte de praia. Então foram boas experiências que eu tive por lá. O que mais te chamou a atenção com relação à cultura indiana? Bom, quanto à cultura indiana, uma coisa que chama muita atenção é a questão da higiene deles, da questão da comida, e o trato das pessoas. Na verdade, assim, relativo à higiene, a gente vê que eles têm hábitos diferentes, tanto quanto
a tomar banho, que o pessoal muitas pessoas não têm um chuveiro em casa, então eles ainda tomam banho de canequinha, vai lá, pega na bacia, se joga água, então uma coisa bem antiga. E muitas pessoas não pensam em evoluir nisso, a gente até pedia, e aí, tu não pensa em comprar um chuveiro, alguma coisa? Não, realmente é diferente. Questão de comida, muito diferente, eles comem muitos molhos, com muita semente, a comida muito natural, então não utilizam carne, poucos que comem carne somente de frango, peixe, alguma coisa desse tipo, mas como a vaca é sagrada, então não se pode comer carne de gado, somente algumas culturas como os muçulmanos acabam comendo até carne de camelo, mas é bem diferente essa questão de culinária, foi uma experiência bem marcante, questão de culinária, essa cultura de comida, então quando eu ia procurar algum restaurante diferente era complicado de achar uma comida que fosse de repente até que o estômago aceitasse, porque além de tudo eles ainda usam muita pimenta e aqui no sul a gente não utiliza muito, talvez uma pessoa mais do norte do Brasil tivesse se acostumado mais fácil com isso. Referente à religiosidade, então, eles têm uma cultura totalmente diferente do que a gente vê pelo mundo. Eles têm alguns deuses que são somente da religião hindu, como Krishna. Krishna até tem algumas outras religiões que acreditam, mas, por exemplo, a vaca é um animal sagrado, assim como o rato também é sagrado. A vaca até tem uma questão de que alguns indianos com que têm a mente um pouco mais aberta acabam comentando que surgiu essa história de uma questão de quando os ingleses colonizaram a Índia, como a população indiana já era muito grande, eles tinham medo de ficar sem ter carne, sem ter o leite, então eles criaram esse mito de que a vaca seria sagrada exatamente para que os indianos não matassem a vaca e realmente acreditassem que ela é sagrada porque ela dá o leite, dá outras coisas para o povo. Então, algumas pessoas comentavam isso, outras dizem que é porque o animal é sagrado, então a vaca ela tem até mesmo pela questão de dar o leite para as pessoas e o leite dela ser bom para a saúde, então acaba sendo um animal sagrado para eles. Então existem várias justificativas diferentes para que a vaca seja sagrada. Na verdade, as vacas elas andam livremente pelas ruas e até bem um pouco em contraste com o que eles dizem de proteger a vaca, que a vaca é sagrada e no fim, como ela é um animal que ela vive livre nas ruas, ela acaba comendo, muitas vezes, lixo. Então, talvez por ela ser tão sagrada, ela não deveria estar tão desprotegida também nas ruas. Mas algumas casas até possuem ali uma sala da vaca. Então, a primeira sala da casa, tu entrou na casa, tem a sala da vaca, que é onde a vaca fica. Muitas vezes até chega a ser um espaço quase que maior que a própria casa, o espaço da vaca. E algumas vezes acabava entrando em alguma loja, tinha uma vaca dentro, acabava entrando em qualquer outro estabelecimento comercial, tinha uma vaca dentro e para eles sempre que uma vaca entrava no estabelecimento era um sinal de sorte, de prosperidade. Então para eles era muito bem-vindo quando uma vaca entrava na loja e eu consegui presenciar isso. Fala um pouquinho sobre o que tu viu nas casas indianas que te chamou a atenção. Bom, primeiramente, as casas, a grande maioria delas não possui banheiros, o pessoal não utiliza, eles utilizam normalmente qualquer matinho que tem ali, é o que eles utilizam. Para tomar banho eles não usam chuveiro, então eles tomam banho de canequinha, então para eles banheiro é uma coisa que não se tem. E outra coisa normalmente se tem uma sala grande, que durante o dia funciona como uma sala e de noite eles estendem rede ou dormem no chão mesmo. Muitas vezes eles botam um pano só no chão ou até mesmo deitam diretamente no chão. E aquele espaço é comum de todos, então
não se vê assim em casas mais simples muita divisão, muita separação. É uma questão que chama bastante atenção. Normalmente, e claro, as famílias são muito grandes, porque tem a questão de que os filhos, homens, têm que cuidar dos pais, então sempre quando casam a mulher vem morar junto, então acaba gerando grandes famílias em pequenas casas. Chama muita atenção isso na cultura deles. Referente à história marcante, até posso colocar como exatamente uma visita que eu fiz na casa de um indiano que trabalhava comigo. Então, ele convidou e ele se sentiu muito feliz em convidar todo mundo que trabalhava comigo para ir lá. Então, nós alugamos uma van, ele morava em outra cidade, então fomos em 14 ou 15 pessoas para lá. Ele nos recebeu com docinhos, com bebida, algum suco, então frutas. Então ele fez um banquete, mesmo ele não tendo muitas condições, ele fez um banquete para nos receber. E aonde a gente passava, ele dizia, olha, esse aqui, eles são brasileiros, eles trabalham comigo. Ele tinha um orgulho em mostrar assim, quando a gente estava lá. Então ele fez a gente ir conhecer a loja do pai dele, mostrar, olha, esse é meu pai, essa é minha mãe, meus irmãos. Então, a minha avó, ele fez a gente ir na casa da avó dele. Então, dá pra ver que eles são pessoas simples, mas que têm muito orgulho de ser do jeito que eles são. Eles são muito ligados à família. Então, isso marcou muito, assim. Foi uma experiência muito boa que eu tive, essa questão de como eles são como família. E para quem pretende viajar para a Índia, você tem alguma dica? Bom, para quem pretende viajar para a Índia, a principal dica é a seguinte: prepara o estômago, porque a culinária é muito diferente. As comidas são bem fortes. Normalmente, apesar de ter alguns lugares que restaurantes que fazem algumas comidas com carne, é muito complicado. Então, tem bastante massa, eles comem bastante, mas questão de culinária é complicado. Então, tem que se preparar, tem que preparar bem o estômago, preparar bem o ouvido também para poder entender o que eles estão falando, porque a dicção deles é um pouco diferente, o sotaque é diferente. Eu acabei até fazendo, quando eu estava lá, acabei fazendo um curso de inglês lá mesmo, para conseguir entender melhor eles. Então são algumas poucas dicas que eu deixo. E outra coisa, sempre andar com pelo menos um rolo de papel higiênico na mala, porque os banheiros de lá não possuem papel higiênico. Eles usam somente um chuveirinho, todo banheiro tem um chuveirinho, então sempre é bom ter essas coisas em mão. Ok, então, obrigada por compartilhar as tuas histórias conosco e sucesso na tua carreira, Daniel. Obrigado. Tchau, tchau.